Vamos lá, ficou faltando para a gente o número 2, do número 2 em diante. Vamos lá, siga as instruções e faça em seu caderno o que se pede. Isso aí eu já tinha até falado dessa questão com vocês, não falei, pessoal? Escreva 3 números cuja soma dos algarismos seja divisível por 9. Eu falei sobre a divisibilidade por 9, não falei? Então vamos lá. 3 números cuja soma Que página, dos tio? algarismos seja 111. Página 111. Vou escrever aqui. Tá? Número 2. Número 1 a gente corrigiu na aula passada. Então vamos lá. Escreva 3 algarismos cuja soma dos algarismos, 3 números, perdão, cuja soma dos algarismos seja divisível por 9. Então a gente vai escrever 3 números aqui, contanto que a soma desses números seja divisível por 9. Então vamos lá, vou botar aqui 1640, vou botar umzinho aqui, né? 1640, aqui já temos a soma dando 11, e 7. A soma está dando 18, certo? Então a soma dos algarismos é 18. Vamos escrever mais um aqui. 8, 7, 4, e nós temos 12, 19, mais 8, 27. Então 8, 16, 27. Então a soma também está na tabuada do 9. Vou escrever mais um aqui. 1, 2, 3, 3. Vê se está na tabuada do 9. 1 mais 2, 3, 6, 9. Também na tabuada do 9. Tá? Aí, na número 2, esse aqui é o nosso grupo 1, né? Grupo 1. Aí, na número 2, pede para a gente fazer um grupo 2, com números cuja soma dos algarismos não estejam na tabuada do 9, não seja divisível por 9. Vou botar 4, 3, 7, 12 e 1, 13. Vou botar 7, 9, 13, 15. 5, 7, 10, 14. Tá? Então, a soma desses algarismos aqui não está na tabuada do 9. Vou chamar de grupo 2. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que foi pedido na questão até agora? Alguém tem alguma dúvida? Sim. 1 e 2? Não, né? Não. Beleza. A número 3, com o auxílio de uma calculadora, divida os números do grupo 1 por 9. As divisões foram exatas ou não exatas? Então, o grupo 1 tem 1647, está pedindo para a gente dividir tudo por 9, né? 8748 e 1233, tudo dividido por 9. Beleza? Eu vou dividir. 16 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9. Para 16 sobra 7. Baixo 4. 74 por 9 dá 8. 8 vezes 9 são 72. Para 74 sobra 2. Baixo 7. 27 dividido por 9, 3. 3 vezes 9, 27. Para 27, 0. Segunda divisão, 87. Dá 9, né? 9 vezes 9 é 81. Para 87 sobram 6. Baixo 4. 64 dividido por 9, 7. 7 vezes 9, 63. Para 64 sobra 1. Baixo 8. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. Para 18, 0. Outra divisão exata. 12 dividido por 9, 1. Sobram 3. Baixo 3, 33. Dividido por 9 são 3. 3 vezes 9, 27. Para 33 sobram 6. 63 dividido por 9 dá 7. E resto 0.
Então, essas divisões foram exatas ou não exatas? Exato. Exatas. Exato. Foram exatas. Ô tio, acho que eu coloquei foram não exatas. Mas a soma dos algarismos está na tabuada do 9. Você deve ter Sim. montado errado. Eu botei 18, 27 e 37. 37, quando soma os algarismos, está na tabuada do 9. 37, 3 mais 7, 10. Não está na tabuada do 9. A soma, quando você somar os algarismos, tem que estar na tabuada do 9. Entendeu? 18 dá. 18 dividido por 9 dá 2, resto 0. Pô. 27 também, dá 3, resto 0. Dá exata, todas as duas. Entendeu? Uhum. Então, tem que ser 3 números cuja soma dos algarismos vão ficar na tabuada do 9. Tá? Como assim as somas dos algarismos? Somar aqui os algarismos. Ó. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 7, 18. A soma dos algarismos deu 18. 18 está na tabuada do 9. Tem que fazer 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4? Não, não. Você tem que escrever um número e quando você somar esses algarismos aqui, a soma, o resultado, fique na tabuada do 9. Entendeu agora? Uhum. Então, aí eu montei 3 números assim, a soma deles ficou na tabuada do 9. Entendeu? Deu divisão exata. Quando eu dividi, a divisão deu exata. Aí depois ele pede, com auxílio de uma calculadora, divida os números do grupo 2 por 9. Aí pergunta depois se as divisões foram exatas também ou não. Tá? Então, eu vou pegar o grupo 2. O grupo 2 é o número 4, o grupo 2. 4, 3, 5, 1. Vou dividir por 9. Depois, 7, 2, 4, 2. 36 é? 36 não. Para o número 4, 9. 36 é. Tá, você está falando no número 1, lá em cima, né? Uhum. 36 você pode botar assim. Era bom botar um número maior, mas tudo bem. Então vamos lá, vou fazer essas 3 divisões agora por 9. 43 dá 4, 4 dá 36, para 43 sobram 7. Baixo 5, dá 8. 8 vezes 9, 72, para 75 sobram 3. Baixo 1, 31 dá 3, 3 vezes 9, 27, para 31 sobra 4, não deu exato. 72 aqui por 9 dá 8, sobra 0. Baixo 4, não dá para dividir, põe 0 no quociente e baixa o próximo número, 42. Aí vai dar 4, 4 vezes 9, 36, para 42 sobram 6. Ó. Também não deu exata. E a última, 52 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45, para 52 sobra 7. Baixo 3. 73 por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72, para 73 sobra 1. Baixo 4, 14. 14 dividido por 9, 1. Sobram 5. Então, nenhuma delas deu exata. Deu exato ou não exato? Não Não exato. exato, né? Não exato. Exato. Então, nenhuma delas deu exato. Aí, o que a gente tira como conclusão? Que para um número ser divisível por 9, quando a gente somar os algarismos que formam esse número tem que ficar, né, essa soma tem que ser o número da tabuada do 9. Tio, Divisível na por 9. 2 é só botar os que não estão na tabuada do 9? Números cuja soma dos algarismos não estão na tabuada do 9. Todos os meus deu não exato. Beleza. Aí você vai fazer essas divisões no número 4 e dizer que a resposta é não exata. Entendeu? Uhum. Beleza. Aí tem uma continuaçãozinha aí. Pede para a gente verificar, né, alguns números aí dividindo por 9. Vamos lá, vamos ver que números são esses. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 9.
Aí, na letra A. Só que a gente vai verificar já sem fazer a conta, tá? Vou ver qual é o número da letra A. 11.293.101, certo? Então, eu vou somar esses algarismos, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 3, 16. Mais 1, 17. Mais 1, 18. Então, a soma deu 18. Certo? Então, se a soma deu 18, o número é divisível por 9? Sim. Sim, sim. Entenderam, Fica gente? na Como é que a tabuada. gente testa a divisibilidade por 9? Então, vamos lá. Letra B. 230.682. Tem que somar os algarismos de novo. 2 mais 3, 5. 0 eu não vou contar. 5 mais 6, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 2, 21. Aqui a soma deu 21. Se a Não soma é deu 21, divisível. Não é não é divisível, né? divisível, exatamente. E na letra C, 3.286. 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19. A soma deu 19. E também não está na tabuada do 9. Tio, eu Ok? eu acertei as três sem fazer, sem somar. Mas Eu tem que só somar. peguei O o número critério é final. somar. Eu também. Número final? Como assim número final? O 1, aí eu sei que deu, aí eu boto sim já. Ué, por quê? O meu deu certo tudo. Tá, 11 termina em 1. Tá na tabuada do 9? Não. 21 termina em 1. Tá na tabuada do 9. Então não dá certo, cara. Esse critério que você utilizou aí tá errado. O critério para testar a divisibilidade por 9 é somar os algarismos. Você tem que somar os algarismos e o resultado tem que estar na tabuada do 9. Tem múltiplo de 9 que termina em 2, por exemplo, 72 está na tabuada do 9, não está? Termina em 2. Tem múltiplo de 9 que termina em 6, o 36 está na tabuada do 9, entendeu? Então não é assim que a gente testa a divisibilidade não, tá? Por 9 não. Olhando o final do número, a gente vê a do 2, se for par, né? A do 4, se os dois últimos algarismos estiverem na tabuada do 9. A do 8, se os três últimos estiverem na tabuada do 9. Mas o do 9, do 8, perdão. Só que a do 9 não testa assim. A do 9 a gente só testa somando os algarismos. Tá? A única maneira de testar. Não vai nessa não, porque você acaba errando a questão, tá bom, Richard? Uhum. Então vamos lá. Vamos lá no número 3 agora. Número 3, veja a sequência formada pelos múltiplos do 100, tá? Aí nós temos 100, 200, 300, 400. Deixa eu tirar a folha e botar o livro aqui que fica melhor, né? Então, é a sequência dos múltiplos do 100. 100, 200, 300, 400 e vai embora, né? Reticências aí para mostrar que é infinito. Em uma calculadora, divida por 100 os números apresentados nessa sequência. As divisões foram exatas ou não exatas, pessoal? Ou se é a sequência dos múltiplos do 100, obviamente, todas as contas da Exato. divisão foram exatas, né? Sim. Aí o número 2 pergunta: existe outro múltiplo de 100 entre quaisquer dois termos dessa sequência? Vamos lá, entre o 100 e o 200, tem mais algum múltiplo de 100 no meio entre 100 e 200? Não. Não. Não, então a resposta é não. Não. Aí vamos para a terceira pergunta. O que você percebe em comum entre os números da sequência? Todos. Alguém conseguiu observar? Todos terminam
Eu vou quando termina com 2 zeros, são divisíveis por 100. Isso aí, em 0, 0. Porque todo número que terminar em 0, 0 vai ser divisível por 100. O que a gente percebeu em comum entre todos os números é que todos eles terminam em 0, 0. Certo? Aí vem lá embaixo, letra A. Verifique se os números a seguir são divisíveis por 100. Deixa eu pular aqui. Agora está dando para ver, não tá? Então vamos lá. 12.400 é divisível por 100? Sim. Termina em 0, 0. Sim. Então, sim. B. Não. 37.090 termina em 0, 0? Não. Então, não é divisível por 100. E na letra C, Sim. 5.000 termina em 0, 0? Sim, então é divisível por 100. Beleza? Beleza. Vamos entrando agora. Então, vamos lá. Vou mudar para o número 4. Posso passar, pessoal? Pode. Sim, Todo mundo? sim. Pode passar. Vou mudar a página, então, para 112, tá? Vamos lá. 112 é a mesma coisa da número 3, nessa número 4, só que agora está falando dos múltiplos do 1000. Tá? Tem uma sequência, 1000, 2000, 3000, 4000 aí, reticências, né? Aí está pedindo com o auxílio de uma calculadora, que nem se faz necessário. Se as divisões, perguntando se as divisões são exatas ou não exatas. As divisões foram o quê? Exatas, né? Exatas. Aí no número 2, a mesma pergunta. Existe algum número entre dois da sequência? Ó, por exemplo, entre o 1000 e o 2000, existe mais algum número que dê para dividir por 1000? Não. 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 O que você percebeu em comum entre os números da sequência? Todos terminam com 0, 0, 0. Exatamente. Todos os números terminam em 0, 0, 0. Todos terminam em 0, 0, 0. Então, todo número terminado em 0, 0, 0 vai ser divisível por 1000, né? Vamos lá para a letra A. Letra A, 123.000. Termina em 0, 0, 0? Sim. Então, a resposta é Sim. Sim. B. Não. 123.400. Não. Não. Não termina em 0, 0, 0. Então, não, tem que ter 3 zeros. E C. 120.000. E 3, 0, 0, 0? Não. Não, tem 3 no Não final. é divisível por 1000. Beleza? Vamos para 5? Sim. A número 5 trata de um assunto aí que nós vivemos aí de 4 em 4 anos, né? Que é a questão do ano bissexto, tá? Então, aí vem explicando como é que a gente faz para saber se um ano é bissexto. Olha só. O ano bissexto é aquele em que fevereiro tem um dia a mais, ou seja, 29 dias. Ele foi criado para corrigir a diferença entre o nosso calendário usual, um ano de 365 dias, e o tempo que a Terra leva para completar seu movimento de translação, que são aproximadamente 365 dias e 6 horas. São 5 horas e 48 minutos, não é isso? Aí o que acontece? O número correspondente aos anos bissextos tem que ser divisível por 4. Ou seja, os dois últimos algarismos têm que estar na tabuada do 4, que a gente já viu. Aí, segunda observação, a cada 4 anos acrescenta-se um dia ao mês de fevereiro, e o dia acrescentado é 29 de fevereiro. Então, fica 6 horas vezes 4, dá 24 horas, que equivale a um dia. Aí depois fala do ano secular. Um ano secular, ou seja, aquele que termina em 00,
só é bissexto quando ele for múltiplo de 400. Então, nem todos os anos terminados em 00 são bissextos, perdão. Múltiplos de 4 eles não vão ser bissextos, a não ser que ele seja um número múltiplo de 400. Por exemplo, o ano 2000 foi um ano bissexto? Aí, foi um ano bissexto, por quê? Porque 2000 é divisível por 400, dá 5 e resta 0. Agora, se eu botar o 2100, será bissexto? 2100, quando eu dividir por 400, vai sobrar 100. Então, o ano 2100 não será bissexto. Entenderam os critérios para um ano ser bissexto, pessoal? Sim. Beleza, então. Então, está pedindo para a gente verificar se os anos abaixo são bissextos. Então, eu vou escrever a sequência dos números aqui, dos anos, tá? E a gente vai verificando se eles são bissextos ou não. Então, ó, número 5, letra A, o ano de 2034. 2034, a gente pega o 34, está na tabuada do 4? Não. Não. Então, não é bissexto. 2628. Pego Sim. 28 está na tabuada do 4? Sim. Então, a resposta é sim. Sim. Pessoal, se tiver alguma dúvida, fala, tá? O ano 4736 será bissexto? Não. Sim, sim. Esse aí não está na tabuada do Tá 4? na tabuada do 4. 2200 é bissexto? Não. Apesar dele terminar em 00, a divisão por 400 não é exata. Tá? Então, a resposta é não é bissexto. Todo mundo entendeu? Sim. Letra E. Quem não entendeu? Nada. Olha só. Quando o ano terminar em 00, tá? O número inteiro aqui tem que ser divisível por 400. Entendeu? Quando eu dividir 2.200 por 400, tem que dar exato. Tá? Quando a gente divide 2.000 por 400, a divisão é exata. Então, 2.000 foi um ano bissexto. Quando chegar em 2.200, tem que dividir 2.200 por 400. Na divisão, como a divisão não é exata, então fevereiro, nesse ano, só vai ter 28 dias mesmo. Não vai ser Mas bissexto. por que por 400? Porque é um critério para se acrescentar um dia a mais nos anos terminados em 00. Os anos seculares só são bissextos se forem terminados em 400. Por quê? Porque, na verdade, a translação não é exatamente 365 dias e 6 horas. Como eu falei no exemplo, são 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, se perde 12 minutos a cada ano. Então, se você multiplicar isso por 400, a gente consegue um outro dia a mais, entendeu? Então, só de 400 em 400 anos que a gente acrescenta um dia a mais. Entendeu, Richard? Entendi. Entendeu? Nathalie também? Ótimo. Entendi Então, vamos lá. também. Ô tio, Aqui termina em 40. Oi, fala. que pode? Hã? 112. Então a D não é? A D não é, porque 2.200 não é divisível por 400. Ou os dois últimos números estão na tabuada do 4, ou quando terminar em 00, tem que dividir por 400 para ver se a conta dá exata. Isso só vale nessa questão porque a gente está tratando de ano bissexto, tá, pessoal? Porque 2.200 é divisível por 4 porque termina em 00. Mas não Tá? é Só que a questão não é se é divisível por 4, perguntando se o ano é bissexto. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim. Tá? Como a gente está tratando de bissexto, o critério é esse. O critério de divisibilidade por 4, para esse número valeria, ele seria divisível por 4. Mas não é o que a questão está tratando.
Então, vamos lá. Esse aqui termina em 42. 42 está na tabuada de 4? Sim. Não. Não. Do 40 pula para o 44, né? Então, não. E a F, 5.600. Ó, terminou em 00. Então, 5.600 dividido por 400, ó, tem que dar exato, porque termina em 00. Então, ó, 160, baixo 0, 4, resto 0. Deu exata? Sim. Então, Então a é. resposta é Sim. sim. Que a divisão por 400 deu exato. Tá bom? Tá bom. Dúvidas aí na 5? Não. 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 Então, só terminarem a correção aí para a gente pular para o próximo item do E nosso hoje livro. vai até 11h20? Nossa aula, 9h20. Não, todas. Ah, não sei, cara. Sim. Cada turma tem seu horário. Hoje Igual até eu só 19. recebo o meu. Depois dá uma olhadinha no horário de vocês aí, na hora do intervalo, dá uma olhada para confirmar. É que o meu não aparece o link. Hoje é 10h20. Hoje até 10h20 só. Né? É. Então vamos lá, gente. Página 10h20. 113. Números primos. Posso pular para os números primos na Professor, 113? é para copiar no caderno? O quê? Não, A esse é o matéria que eu vou passar livro. agora está no livro. É Página porque ele chegou 113. agora. Brian chegou agora do nada. 45 do segundo tempo. Aham. Ele nunca tinha visto aula online, eu acho. Deixa o Brian. Não, é porque a gente nunca nota a presença dele. Brian está na área, né, Brian? Então vamos lá, olha só, gente. Números primos, tá? É uma matéria nova. A gente vai aprender agora, mas não é nada de muito complicado, não. Deixa eu só anotar um negócio aqui para eu não me perder. Vamos lá, pessoal. Alguém aí já ouviu falar dos números primos? Sim. Já. Vamos lá. O que são números primos? Deixa eu falar a definição deles para vocês. Como a gente está estudando múltiplos e divisores nesse capítulo, os números primos, na verdade, eles são os números que só apresentam dois divisores, tá? A gente já viu que tem um número que é um divisor universal, que divide todo mundo. Qual é ele? 1. 1. Todo número natural é divisível por 1. E qual é o outro número que divide todo mundo também? 0. Não, 0 não. 0 é múltiplo de todo mundo. Pessoal, todo número natural é divisível por 1 e por ele mesmo, não é? Sim, é. Não foi isso que a gente viu? Então, Sim. quando um número só apresentar esses dois divisores, o 1 e ele mesmo, esse número é chamado de número primo. Tá? Aqui nós temos uma tabelinha, ó. Divisores do 1. Só tem o 1, tá vendo? Então, o 1 é o número primo? É. Eu disse que para ser número primo tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 1 só apresenta o próprio 1. Então, o 1 não é primo. Não. Entenderam? Sim. O 2 apresenta os divisores 1 e 2. Então, o 2 é o número primo? Não. Não. Pessoal, para ser número primo, tem que apresentar quantos divisores? É. Dois divisores, o Dois. 1 e ele mesmo. Os divisores do 2 são 1 e 2. Então, se ele só apresenta dois divisores, ele é um número primo. Tá? Olha o número Sim. 3. Os divisores do 3 são 1 e 3. O 3 é primo? É. Sim. 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 O 4, olha os divisores do 4 aqui, ó.
1, 2 e 4. Aí Então, não é. o 4 é primo? Não. Não. O 5 é primo? Ih, 1 e 5. É. Número primo. O 6, 1, 2, 3 e 6. Não. O 7. É. Sim. É. O 8. Não. Não. O 9. Não. O 10. Não. 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 O 11. Sim. 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 12. Não. 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 13. Sim. Sim. 14. Não. 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 Então, pessoal, os números primos que a gente destacou aqui foram o 2, 3, 5, 7, 11 e 13, né? Dentre esses números que a gente apresentou aqui. Tá? Ô tio, É tá 9. falando ali que o 1 não é primo nem composto. Não, é verdade. Não, não é. Vamos lá, vamos colocar a carroça na frente dos bois. Não, vamos lá. Note que o número 2 tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Isso ocorre também com os números 3, 5, 7, 11 e 13. Todos os números que têm essa característica são chamados de números primos. Já os números 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14, que têm mais de dois divisores, são chamados de números compostos. O número 2 é o único número primo que é par, tá? E depois do número 2, todos os pares são divisíveis por 2 também, né? Então não vão ser mais primos. O número 1 não é primo e nem composto, porque ele não apresenta os dois divisores e também não apresenta mais de 2 para ser composto. Então ele não é nenhum nem outro. Tá? Números primos. São números primos naturais. São números naturais que têm apenas dois divisores naturais. O número 1 e ele mesmo, como eu tinha falado antes, né? Números compostos, os números naturais maiores do que 1, que tem mais de dois divisores naturais. Então, 1 não se enquadra nem um nem outro, né? Ele não tem apenas 2 e nem tem mais de 2. Ele só tem o próprio 1. Tá? Então, 1 não é primo nem composto. Vamos para 114. Vamos lá. 114. Números primos e segurança digital. Eratóstenes viveu na Grécia Antiga por volta de 276 a 194 a.C., destacando-se como matemático, astrônomo, geógrafo, historiador, filósofo, poeta e atleta. Esse é multifuncional, hein? Um dos grandes feitos atribuídos a Eratóstenes no campo da matemática foi o crivo de Eratóstenes. Esse crivo, pessoal, na verdade, ele era uma listagem, né, de números primos, tá? O que ele fez? Ele fez uma tabela, como essa que está colocada aqui abaixo, estão vendo? Aqui de verde, tá? Ele ia escrevendo os números continuamente, tá? Aí o 1, como não era um número primo, ele cortava. Aí circulou o 2, que é um número primo. Aí depois disso, o que ele fazia? Ele ia, no resto da sequência, ia cortando todos os múltiplos de 2. Tá? Eliminando todos os múltiplos do 2. Por quê? Porque se é múltiplo de 2, não é primo, certo? Então ele foi riscando todos. Aí o segundo passo dele está mais abaixo. Ele circulou o 3, que era o próximo número que ficou sem riscar, né? E depois foi riscando os múltiplos do 3 também, até o final. E com isso, os números que foram aparecendo depois sem riscar, ele foi fazendo a mesma coisa. 5. Então ele pegou os múltiplos do 5 depois e foi riscando. 10, 15, 20, 25, foi riscando tudo. Tá? No final, quando não corta, não dá para cortar nenhum número mais, os números que sobram sem cortar, ele circulou nessa sequência aqui, ó. Então ficaram circulados, ó, de 1 a 60, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53
159. Não, não é um sorteio da Telecena isso, gente. Isso aí é a sequência dos números primos de 1 até 60. Porque ele riscou todos os números que eram múltiplos dos outros, entenderam? O que sobrou foi justamente a sequência dos números primos. Entenderam, pessoal? Sim. Entendeu? Todos esses números circulados dessa segunda sequência aqui, ó, todos eles são os números primos de 1 a 60. Tá? Uma observação importante, pessoal, é que os números primos, até hoje, não foi encontrado um último número primo na sequência dos naturais. Ou seja, até hoje, né, com os dados que se tem, até com os computadores mais modernos aí, essa sequência continua sendo infinita, tá? A sequência dos números primos. Beleza? Ainda existem números infinitamente grandes que são primos também, que não apresentam divisor nenhum, com exceção do 1 e deles mesmos. Beleza? Então vamos lá, para a página 115. Estamos aí sobre a curiosidade do crivo de Eratóstenes, vamos para 115. Os números contornados do quadro são os números primos, a sequência eu já falei para vocês. Apesar de ser eficiente, esse método pode ser demasiadamente trabalhoso quando queremos determinar se o número grande é primo. Com certeza, né? Por exemplo, aí abaixo, o número 173 aqui do exemplo azul, ó. Eu ia ter que fazer uma tabela até o 173 e circulando e riscando os múltiplos todos para saber se 173 é primo, ia dar um determinado trabalho, não ia? Então, foi desenvolvido um outro método, tá? Além do crivo de Eratóstenes, para a gente determinar, por meio de divisão, de divisões, né, na verdade, se um número é ou não é primo. Vamos lá. Como a gente já conhece esses que vão de 1 até 60, que já foram dados aqui em cima, então acaba ficando mais fácil. Então, para a gente determinar se um número é primo, a gente vai fazendo as divisões desse número pela sequência dos números primos. Reparem que aqui no divisor só aparecem números primos, ó. Então a gente vai dividindo por números primos para ver se alguma das contas fica exata. Se no meio do caminho alguma conta der exata, a gente vai parar e já vai dizer que o número não é primo, é composto. Porque ele apresentou um outro divisor. Entenderam o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Então, se eu fiz uma outra divisão e no meio do caminho deu exata, significa que o número apresentou um outro divisor, portanto, ele não é primo, porque ele apresenta um outro divisor além do 1 e dele mesmo. Tá? Vamos testar aqui, ó, o exemplo do livro. Eu vou fazer com vocês, ó. E está pensando no número 173, ele quer saber se esse número é ou não primo. Tá? Então, a gente vai dividir esse número pela sequência dos números primos. Só que tem alguns critérios que a gente já conhece, não já? Por exemplo, 173. Se eu testar por 2, vai dar certo? Por 2 o número não tem que ser par? Sim. Então, a gente, antes de fazer a conta, a gente já sabe que não é. Tá? Por 3, a soma não tem que estar na tabuada do 3, lembram? 1, 8, 11. 11 está na tabuada do 3? Não. Não. O próximo número primo qual é? O 5, né? Sim. Para ser divisível por 5, não tem que terminar em 0,5? Sim. Esse número termina em 0,5? Não. Não. Então, esses 3 primeiros aqui, a gente já sabe os critérios dele. Então, a gente não vai precisar fazer essas 3 contas. A gente vai verificar se são ou não. Tá? Se não for em nenhum dos 3, a gente continua fazendo a divisão agora por 7, que é o próximo número primo, né? Correto, gente? Entenderam o que eu estou dizendo? Correto. Para não ter que efetuar a divisão por 2, por 3 e por 5, a gente verifica através dos critérios que a gente aprendeu na aula passada, esses 3 números aqui,
Se todos os três derem não, a gente consegue, a gente continua a sequência dividindo agora pelo próximo número primo, que é o 7. Tá? Então vamos lá. 17 dividido por 7 são 2. Dá 14. Para 17, 3. 3. Baixo 3. 33 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 33 sobram 5. Não deu exata. Quando é que a gente para de dividir? Reparem, divisor e quociente. Estão vendo? O divisor está menor que o quociente. Quando isso aqui ficar igual ou o de cima ficar maior que o de baixo, a gente vai parar. Se nenhuma divisão tiver dado exata, o número é primo. Entenderam? Não. Então, ó, o próximo número primo depois do 7, qual é? Qual é? Me ajuda aí, depois do 7. 11. Beleza. Então, vou dividir por 11, ó. Dá 1, sobra 6. 63 dá 5. 55 para 63 sobra 8. Reparem que está aproximando, ó. 11, 15. Já diminuiu a diferença, que era 7 e 24. Estão vendo? Sim. Então, vou tentar agora o 13. Então, vamos dividir por 13. Dá 1, 1, sobra 4, né? 4, abaixo 3, Aí aqui vai dar 3 também, ó. 3 vezes 13, 39. Sobra 4. sobra 4. Ficou igual, tá vendo? Sim. Até o momento em que ficou igual, ou de cima ficou maior que o de baixo, teve alguma divisão exata? Não. Então, a conclusão é que 173 é um número primo. Entenderam? Se alguma divisão der exata, o número não é primo. Como nenhuma deu, o número é primo. O que é composto? Ah, se alguma divisão der exata, é composto, exatamente. Todo mundo entendeu, pessoal? Não, tia, eu não entendi. Nathalie, para saber se o número é primo, a gente quer saber se esse número aqui é primo. A gente vai dividindo ele pela sequência dos números primos. Tá? Até o momento em que o divisor fique igual ou maior que o quociente. Tá? Quando isso acontecer, como foi o caso aqui, ó, ficaram iguais. Se nenhuma divisão tiver dado exata antes, é porque o número é primo. Se alguma divisão aqui tivesse dado resto zero, a gente já pararia na hora e ia classificar esse número como número composto. Porque ele apresentou mais um divisor além do 1 e dele mesmo. Entendeu? Para ser primo, só um e ele mesmo. Esse é um método da gente descobrir se ele tem outros divisores ou não. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Eu vou passar para Estão a me próxima. mutando. Tem alguém mexendo aí, pessoal. Não mexe, não. Ou então é da própria administração da sala que pede para silenciar o microfone. Vamos abrir só Apareceu na um hora de nome. tirar dúvida. Tá? Não estou mexendo aí agora, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Note que os divisores formam a sequência dos números primos. E que na última divisão o quociente ficou igual ao divisor, como eu falei para vocês. Ou seja, 13. Como nenhuma dessas divisões é exata, concluímos que o número 173 é primo. Caso uma das divisões seja exata, o número não será primo. Como eu falei para vocês, ele será um número composto, aí como o Davi colocou. Não foi, Davi? E acho que o Davi foi ao banheiro, hein? Davi? Ele tá aqui. Não tá, não. Deve ter ido ao banheiro rapidinho. Ah, é. O microfone dele fica ruim do nada. Amores, olha só. Então eu quero que vocês comecem agora pra gente aí as páginas. Oi, tia. Oi. É porque o telefone bugou aqui. Eu quero que vocês comecem agora as páginas 116 e 117 para a aula, tá? Para a gente começar agora.
Qualquer dúvida, eu estou aí na área. Tá bom? Vou escrever aqui para vocês, ó. Tranquilo? Vou fazer agora, todo mundo vendo? Sim, todo mundo vê. Então vamos lá. Está pedindo logo na número 1 para a gente classificar os números da sequência como primos ou compostos. Então vocês vão classificar cada um deles aí. Tá? Os que a gente já sabe que não é, a gente já escreve composto. Tio, mas como que sabe se é primo ou não? A gente não acabou de verificar, Richard. Pedindo. O do 1 até o 60 vocês têm até a cola na tabela anterior. Na página anterior. Tá naquele quadrinho verde. Entendeu? Nós tem que dividir pelo quê para ser? Pela sequência dos números primos. Você não prestou atenção em nada que eu falei, né, doutor? Não acabei de verificar o 173, cara. Não dei como exemplo aí. Se o Dividindo, número. dividindo Se pela o, sequência dos números primos. Entendeu? Ó, por Eu só não exemplo, o sei 10, como. os números menores que 60 a gente consegue fazer porque tem lá na tabela da página anterior aí. Então a gente consegue fazer. Quando o número não tiver lá, for um número maior do que 60, a gente vai pegar e vai dividir esse número pela sequência dos números primos, como por aqui, ó, 79, 67. O 100 nem precisa, porque 100 é par, né, gente? Já é divisível por 2, já sabe que é composto. E o 87 também. Eu não sei como saber se é primo. O Richard, é o que eu estou falando, Richard. Você vai dividir pela sequência dos números primos, para ver se alguma divisão dá exata. Não foi o exemplo que eu dei aqui, Richard? Olha. Eu acabei de dar o exemplo do 173 aqui. Não foi o que eu fiz agora com vocês? Perguntei se todo mundo entendeu. Mas como que eu vou saber qual número tem que dividir? A sequência dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aí eu posso pegar qualquer número? Não, você vai ter que dividir por toda a sequência, Richard. Entendeu? Se você não encontrar nenhum número que dê resto zero, você vai continuar dividindo. Entendeu? Como eu fiz aqui, cara, ó, 173, eu quero saber se é primo. O que que eu faço? Eu vou dividindo ele pela sequência dos números primos para ver se alguma divisão dá exata. Aí eu testei ele por 2, não é. Por 3, não é. Por 5, não é. Aí eu fiz por 7, também não foi, deu resto 5. Por 11, também não foi, deu resto 8. Por 13, também não foi, deu resto 4. Aí, quando esse número ficou igual aqui, ó, o quociente, o divisor, então eu paro de fazer. Por quê? Porque até agora nenhuma divisão deu exata. Se nenhuma divisão deu exata, significa que o 173 é um número primo. Entendeu? Mais ou menos. O que você não está entendendo, gente? Não sei. O que é um número primo, Richard? Que não dá zero. É um número que só apresenta dois divisores, o 1 e ele mesmo. Entendeu? Se ele só apresenta dois divisores, ele não pode dividir por mais ninguém. Como é que eu faço isso? Testando, dividindo pela sequência dos primos para saber se alguma dessas divisões vai dar resto zero. Se alguma delas der resto zero, a gente já vai parar na hora e vai dizer que o número é composto. Se nenhuma der, até o momento em que o divisor passar ou igualar com o quociente, aí você já pode parar também e dizer que o número é primo. Porque nenhuma divisão deu resto zero. Melhorou agora? Richard. O 10, ele é ou não?
10 dá para dividir por 2. Misericórdia. Pelo amor de Deus, Richard. Acendeu uma vela para sua alma. Mano, Olha só. 10 dá Então, para vamos dividir conseguir por... responder. Gente, Pena que eu tô perguntando ao tio, não a você, né, amigão? gente, vamos parar. 10 dá para dividir por 2, Richard. Dá resto zero. Dá. Então, ele, além do 1 e do próprio 10, ele dividiu por 2. Ele é primo? Não? Não, porque para ser primo só pode ter 2 números divisores. Só o 1 e o próprio número. Ele só seria primo se ele só tivesse como divisores o 1 e o próprio 10. E isso não é verdade, que ele apresenta o 2, ele apresenta o 5 como divisor. Então ele não é primo, ele é um número composto. Então você vai classificar o 10 como número composto. Está melhorando? Uhum. O 15. 15 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, não dá? Sim. Então o 15 é um número primo? É? Richard, para ser primo, o que precisa acontecer, Richard? Tem que ser um e o número mesmo. Se ele dividiu por 3, ele é primo? Não. Então, por que você falou que é? Eu falei que não. Você falou é. Eu perguntei 15, então é primo? Você falou é. Ele não é primo, ele é composto, porque ele apresenta mais divisores, além do 1 e dele mesmo. Entendeu? Uhum. Então é isso que você vai ter que fazer aí em todos. Para ver quais são primos e quais são compostos. Tá? Vejam aí, qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Vou completar essa chamada aqui, pessoal. Vou chamando aí. Qualquer coisa vocês liberam o microfone aí. Não, pelo contrário, eu vou fazer diferente. Para não ficar um falatório aqui, eu vou dizer de quem eu registrei a presença, aí só o próprio aluno fala para mim, para evitar muito falatório no grupo, tá? Eu registrei a presença do Davi, da Giovana, da Isabela, da Kailane, da Maria Eduarda, da Mariana, da Milena, da Nathalie, Pedro, Richard, Tiago e Yasmin. Mais alguém presente? Não fala eu, não. Eu. Fala o nome. Gustavo. Lucas Miguel. Um minutinho, Brian. devagar, gente. Ó, Lucas Felipe. Miguel. Só um minuto, Gustavo. gente. Miguel. Gustavo, Miguel. Brian, Josias. Miguel. Mas quem? Josias. Josias, Felipe. Felipe. Brian. Brian, já botei. Alexandra não tá aí. Ana Clara também não. Acho que não. Ângelo. Arthur. Não. Beatriz. Não. Caio Cipriano. Também. João Henrique. Botou Maria no chat. Fernanda. João Henrique está presente? Tá. Maria Fernanda está aí? Não. Mandou no chat. Botou no chat. Quem botou? Maria Fernanda? Isso. Ah, botou. Beleza. Maria e João Henrique. Show do milhão. Então, não estão presentes Alexandra, Ana Clara, Ângelo, Arthur, Beatriz e Caio. E o restante está todo mundo aí. Tio, deita o celular, Giovana. Ainda agora precisa? Só agora que eu vi, gente, que ainda mais explicando aqui, o celular está no alto para poder mostrar para vocês que
tem que ficar conectado no carregador, porque senão já é hora. Assim a visualização fica melhor para vocês, né? Vamos lá, vamos que vamos. Qualquer dúvida aí é só chamar. Bem que nossa aula termina agora, né, pessoal? Então, olha, essa atividade vai ficar para a próxima aula aí. Quem quiser já pode ir saindo, tá bom? Beleza. Já podem ir saindo e Valeu. vamos tomar um banho para a próxima aula. Beijão aí, fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, tio. tio. Tchau, tchau. Tchau, tio. Meu celular vai morrer. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau, amor. Eu vou ligar. Hã? 9 horas.